Olha aí, pessoal, mais uma coluna aqui, obviamente, de opinião a respeito do Lula, do tanto de bobagem que ele fala e do prejuízo que ele causa à economia brasileira. O título aqui é autoexplicativo. Lula fala muito, o Brasil cresce pouco, e é uma análise, uma reflexão a respeito do pequeno crescimento projetado para o Brasil em 2024 e 2025, né? Ou seja, dois resultados seguidos pífios, quase irrelevantes de maneira geral, se é que eles vão se concretizar. Tudo depende aí, é claro, da economia não desandar por completo, né? Um risco que acontece, que é possível. E aí ele faz aqui, tece uma série de comentários numa semana em que o Lula voltou a abrir a boca, prejudicando a economia brasileira de forma geral. E não sendo suficiente para sepultar de vez qualquer chance desse país dar certo, ser um país decente, o Lula ainda me inventa de criticar a Vale, falar que, bom, era a época que ela era estatal. Aí sim o negócio funcionava, que é uma beleza, né? Olha o risco pairando por cima de mais uma empresa brasileira, uma coisa assim desastrosa. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então esta coluna aqui traz, não lembro qual é o nome do camarada aqui, vou tentar abrir aqui na cor normal para ver, né? Rolf Kuntz, né? Fez aqui então essa sua avaliação a respeito do governo Lula, dizendo que, de acordo com as perspectivas do Ministério da Fazenda, que são as mais positivas, mais otimistas de todas, o Brasil vai crescer abaixo de 3% este ano e no próximo ano. Lembrando que 2023 também ficou abaixo de 3%. 2,9%, ok, quase empatado com 3%, podemos considerar como 3% sendo bastante benevolentes, mas carrego estatístico do governo Bolsonaro, não foi mérito do governo Lula absolutamente, né? Então, de acordo com projeções do Ministério da Fazenda, o Brasil vai crescer 2,5% este ano e 2,6% no próximo ano, abaixo de 3%, portanto, longe de ser um crescimento pujante empolgante da economia, né? Uma coisa assim bastante desapontadora, decepcionante, eu diria, né? Sendo que, de acordo com o FMI, as projeções são piores, porque o FMI estima um crescimento de 2,1% este ano e 2,4% no ano que vem. E o Boletim Focus, que é aquele compilado de opiniões de analistas, né, de previsões que o Banco Central faz, o Boletim Focus apresentou essa semana uma expectativa de 2,1% de crescimento da economia do PIB brasileiro este ano e só 1,97% ano que vem, abaixo de 2%, realmente um resultado pífio caso, né, isso aqui venha a se concretizar de fato aí, né? Então, isso aqui é tratado pelo colunista aqui como sendo a maldição do crescimento na vizinhança dos 2%, que é um patamar muito baixo para uma economia emergente tão grande quanto a brasileira. E aí, por outro lado, o crescimento da inflação está atingindo aí 4%, mesmo as previsões estão nesse patamar aí, né? Sendo que na verdade, o acumulado dos últimos meses está chegando no teto da meta dos últimos 12 meses, né? Então, isso aí tem subido essa previsão aí. A previsão oficial está quase 4% já. O Boletim Focus estima 4,02% para este ano, 3,88% para o ano que vem. Resultados nada agradáveis, porque tanto para este ano quanto para o próximo ano, o centro da meta é 3%, que já ficou lá atrás há muito tempo, né? Por conta disso, uma inflação mais resistente e tão descolada do centro da meta, o Banco Central não vai poder reduzir a taxa de juros sem destruir a economia brasileira. Então, há esse desafio também para o crescimento econômico, uma taxa de juros muito elevada. Estima-se aí que vai permanecer em 10,5% este ano, acredito que realmente esse patamar vai ser mantido até dezembro e a expectativa do mercado é cair 1 ponto percentual só durante o ano que vem.
terminar em 9,5%, que ainda é uma taxa de juros muito elevada, prejudica os investimentos, prejudica a expansão de negócios, enfim, não é positivo para a economia de forma geral aí, né? Então, ele trata aqui do contingenciamento, do controle aí e tudo mais, de 15 bilhões, que é o que foi anunciado, mas o mercado já entendeu que anúncio não significa prática, porque a prática não depende do ministro da Fazenda, que é quem anuncia, depende do presidente da República, que é quem autoriza, e aí está o grande problema, né? Que o presidente precisa aderir a um compromisso de austeridade que o cara aqui, de forma bastante generosa, diz que é incerta, né? Eu digo que é impossível, isso não vai acontecer absolutamente, né? E aí o Lula fez questão de dizer que só apoiaria um corte de gastos se ele estivesse convencido da necessidade de limitar essa gastança e que todo mundo já está convencido, só o Lula que não. É impressionante, né? O cara não vai se convencer nunca disso aí, né? E ele falou que tem uma divergência histórica, né, com o pessoal do mercado, de conceito, porque ele não trata tudo que o pessoal trata como gasto, né? Para ele é investimento, né? E aí o cara fala aqui, o colunista, né, que não é uma questão de conceito, é de desconhecimento. Grave, inclusive. Eu diria que é desonestidade. O Lula sabe que ele está mentindo aqui, né? Então, ele explica aqui que gasto, despesa, isso serve tanto para o investimento quanto para o consumo, né, que é o custeio da máquina, no caso do governo aqui, né? A finalidade é diferente, mas em ambos os casos estamos falando de orçamento, né? E aí, em qualquer um desses casos, só será possível gastar dinheiro se tiver recursos financeiros. E isso aí vai nascer, né, digamos assim, vai brotar da tributação que, meu amigo, os memes do Tachad deixam claro que não tem espaço para isso aqui mais, ou então isso aqui vai depender de outras formas de captação de dinheiro, a saber, emissão de dívida pública que causa a inflação, conforme eu já expliquei diversas vezes aqui no canal, e a grande vilã dessa história toda. Por isso que a questão fiscal, o ponto fiscal, deveria ser o coração da economia de qualquer governo, e está longe de ser o ponto principal do governo Lula, não está nem top 5 do governo Lula, eu diria, né? Então sim, né, o problema maior hoje do pouco crescimento do Brasil também é o discurso do Lula, o que ele fala. Agora, se ele discursasse para agradar a turma dele, agradar aquele núcleo duro do PT, o eleitor mais simples do Lula que vota achando que ele é o pai dos pobres e tudo mais, e a prática dele fosse mais voltada a, de fato, fazer uma economia mais funcional, né, uma economia não tão desregulada como essa que temos hoje sob o governo dele, ainda assim a coisa poderia passar, não seria um problema, né? Beleza, tá sendo demagógico, o cara é um demagogo mesmo, beleza, mas pelo menos não está arruinando o Brasil. Mas além do discurso, da palavra, o Lula vai para as ações, esse é o grande problema. E é por isso que isso levanta sempre uma nuvem de incerteza em relação, por exemplo, a empresas, né? Não é de hoje que o Lula tenta interferir na Vale. Tentou emplacar o Guido Mantega lá, não conseguiu. Houve uma represália ali, parece que foi uma represália contra a empresa por conta disso aí e tudo mais. Agora o Lula volta às cargas, falou hoje, dia 19 de julho, sexta-feira, que a Vale não tem dono, né, porque ela é administrada de forma pulverizada aí, né, e falou que na verdade a empresa aí era motivo de orgulho antes para os brasileiros, né, agora foi privatizada, né, e falou aí que essa empresa era muito importante quando era pública, né? E aí ninguém sabe quem que é o dono hoje aí e tudo mais, porque não tem dono. Se quiser falar com a Vale, não tem um dono. Essa aqui é a tragédia do Lula. Ele não tem quem pressionar, não tem quem comprar, não tem quem chantagear. O cara tem que falar, negociar com cada um dos acionistas da empresa. Isso é virtualmente impossível, né? E aí falou que não pagou a indenização aí e tudo mais, né? É engraçado, dá vontade de perguntar se o Odebrecht pagou a indenização da Lava Jato também, né? E aí o Lula falou que a empresa está mais interessada em vender dividendos e ativos dela, né? Do que, de fato, construir algo grande, né? Caramba, a Vale é uma empresa sensacional, gigantesca aqui no Brasil e tudo mais, né? E falou que, na verdade, a empresa só cresceu nos últimos anos aí porque
a China está demandando o aço brasileiro, né? Senão a empresa não iria crescer. Uma coisa ridícula que, obviamente, aí, tem como objetivo principal impactar na escolha do próximo CEO, que vai ser eleito por agora em algum momento, né? De fato, o Lula quer porque quer emplacar o Guido Mantega para arruinar a empresa, fazer o que está sendo feito com a Petrobras, por exemplo. E esse tipo de ingerência em empresas privadas prejudica as empresas privadas, prejudica a Bolsa Brasileira de maneira geral, a economia como um todo, e é mais um caso, claro, do Lula falando e arruinando a economia do país, né? Então, enquanto o Lula continuar com esse discurso e principalmente enquanto ele continuar com a sua prática, o Brasil, na melhor das hipóteses, vai crescer pouco, porque já vimos no passado o Brasil encolhendo, tendo recessão econômica, o pior dos cenários, mas que infelizmente, sob um governo Lula, não é impossível. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.